Vamos abrir espaço aqui para mais um assunto que está em pauta na sociedade recentemente, que é uma certa mudança da forma como é feita a segurança e a portaria em empresas e também em condomínios residenciais. A portaria remota está se tornando uma opção cada vez mais comum para condomínios que pretendem reforçar a segurança e otimizar os custos operacionais. Um levantamento da ABESE, Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, aponta um crescimento de 33% nos últimos anos nesta modalidade, com a portaria virtual por meio de uma central humanizada que controla os acessos ao edifício de forma remota. Vamos entender como funciona isso e tirar algumas dúvidas com quem é especialista no assunto? Nosso convidado é José Júlio Pereira, especialista em tecnologia e segurança condominial, a quem agradecemos muito pela atenção e por atender o nosso convite de falar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. José Júlio Pereira, é um prazer ouvi-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, é um assunto atual, com muita coisa de futuro. Realmente a portaria remota é uma questão de tempo, ela é muito mais segura, muito mais inteligente, ela é muito mais econômica, ela valoriza o condomínio. Enfim, tem muita coisa importante de conhecer e entender o futuro. E nós estamos num momento que o futuro já está se fazendo presente. E como é feito esse trabalho? É uma central que administra diversas portarias, às vezes em outros municípios. Isso também não corre o risco de sobrecarregar aquele profissional que está atento, às vezes, a diferentes realidades dentro do condomínio? Como é que as empresas têm trabalhado para, de fato, oferecer um produto de qualidade, um serviço que ofereça, de fato, segurança a esse morador? A tecnologia e o serviço de portaria remota já é uma coisa extremamente consolidada. Se você olhar os controles de acesso, são coisas que já falam aí de dezenas de anos atrás, e hoje é muito raro um condomínio que esteja só baseado na chave, né? Agora, pelo contrário, o profissional de portaria remota, que é um operador de portaria remota, que trabalha à distância, ele trabalha assistido e monitorado, e a sua carga de trabalho ela é balanceada por um algoritmo que distribui a carga de atendimento entre vários companheiros que estão, com amigos que estão nas centrais. E não é uma única central, são várias centrais interligadas, onde a inteligência da lógica define quem vai atender qual condomínio, sempre com processos padronizados. Existem, sim, peculiaridades, existe um cadastro muito bem feito e organizado. Isso faz com que o trabalho seja profissional, em equipe e simultâneo, enquanto que um porteiro presencial tradicional, ele fica preso a uma clausura num único condomínio, a grande parte do tempo ocioso ou tratando coisas de função, sem absolutamente nenhuma supervisão. Mesmo quando terceirizado, o chefe, o coordenador, o inspetor, aparece de tempos em tempos, e você conhece a cultura brasileira. 2 meses trabalhando, ele já domina a lógica de quando vem o supervisor e atua de forma a gerenciar expectativas. A portaria remota é muito mais organizada, muito mais profissional e muito mais preparada para os desafios do dia a dia. Tiago Prudente, José Júlio Pereira, especialista em tecnologia e segurança condominial, falando a respeito do crescimento de portarias remotas aqui no país. Bom dia, José. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que você falasse, você falou elogios à portaria remota, mas por que ela é melhor do que a portaria convencional? Ainda não me convenceu. Quero saber os seus argumentos. Perfeitamente. Olha, os argumentos são inúmeros, mas a prática e a realidade também é grande. Ainda tem gente, por exemplo, voltando às questões pelo medo ou pelos antigos paradigmas,
se olha um elevador como se tivesse que ter uma pessoa lá dentro. Então, durante centenas de anos, se teve uma pessoa inicialmente impulsionando o elevador e depois operando, sendo que, na verdade, a tecnologia suplantou em muito. Na tecnologia da portaria remota, o porteiro presencial tradicional, ele é quase que uma vítima social. Por que ele é quase uma vítima social? Primeiro, ele ganha muito pouco. Segundo, ele não dorme porque ele não é comprometido. Ele tem um segundo trabalho, ele trabalha 12 por 36 ou faz muito bico. E muita gente, por ele estar presente localmente, é vulnerável, entrando e saindo do condomínio a cada 36 horas, e vulnerável numa guarita que não é blindada, não é protegida, e vulnerável por procedimentos inefetivos, ele acaba saindo lá fora para receber uma encomenda, ele acaba parando para falar com o morador, e, obviamente, não são poucos os casos de assédio, inclusive moral, com o porteiro que está ali, porque as pessoas falam muito de mudança, mas eles não querem mudar, eles querem fazer o porteiro ser o que eles acham. Então, o porteiro, ele é exposto não só no caminho, quanto dentro, presencialmente, no condomínio. Enquanto que uma portaria remota, e o trabalho é feito à distância, e o trabalho é predominantemente à distância, eu vou esclarecer isso também, ela fica protegida pelo anonimato, protegido pela tecnologia, protegido pela distância segura. Então, a chance de alguém pressionar um operador de portaria remota, Código Brasileiro de Ocupação diferente, a violar uma das regras de segurança, e existe uma sequência muito importante que eu quero esclarecer aqui, é muito baixa. Primeiro, porque ele está protegido à distância. Segundo, ele está assistido e monitorado pela tecnologia. É como o Uber, por exemplo. Quem escolhe quem vai atender o condomínio é a tecnologia. Então, você não sabe e não deve saber de quais centrais você está sendo atendido. É óbvio que se você trabalha uma empresa pequenininha e não profissional, ela pode estar exposta. Uma central mal feita na rua, uma central sem contingências, tudo isso, obviamente, leva a um trauma. Mas isso em tudo na vida, que você tem que escolher um serviço profissional. E quando eu falo que é predominantemente à distância, é porque a análise de risco, o trabalho ativo da cultura do condomínio, para o pessoal aprender a se utilizar desse jeito diferente de fazer portaria, ele é totalmente local. A parte da manutenção preditiva, preventiva, corretiva também, e, obviamente, os requisitos para fazer uma boa portaria remota são diferentes do requisito que se tem do porteiro presencial tradicional, que hoje é uma vítima social que não consegue evoluir, porque não tem tempo, acaba tendo dois. Volto a dizer, ontem foi dia do porteiro, o nosso trabalho é ressignificar o trabalho do porteiro, é dar condições de segurança para que ele trabalhe, mas não apertando o botão ou fazendo o controle de acesso, que hoje o meio remoto é muito mais efetivo. Então, a gente defende então, esses operadores ganham mais que um porteiro? Os operadores ganham mais. Mais que um porteiro? Ganham mais que um porteiro, sim. E eles têm uma produtividade maior de um porteiro. E aí eu posso falar no caso profissional, eles têm uma carreira. Por quê? Porque eles estão trabalhando ali numa empresa que tem uma necessidade de desenvolvimento hierárquico e de conhecimento. Enquanto que o porteiro, ele fica ali sozinho, 12 horas trabalhando, o coitado não pode ir nem no banheiro, muitos almoçam em cima da sua própria mesa, porque não tem, a grande maioria dos condomínios, não tem um substituto, mesmo quando é terceirizado, pode observar. Enquanto que o operador de portaria remota segue todas as questões de pausa,
de desenvolvimento, eles têm uma carreira dentro de uma empresa específica, enquanto que o porteiro, principalmente aquele que é o contratado do condomínio, ele tem inúmeros pontos. E aí, assim, além disso, para o morador e para o condômino, a portaria presencial tradicional, ela tem uma série de questões de vulnerabilidade trabalhista, né, desvios dos mais diversos, ela tem um risco, se o porteiro falta e você não tem uma portaria presencial terceirizada, não é raro o síndico ou um outro colaborador do condomínio se desviar da função e pegar na portaria. Então, é um meio que o conservadorismo brasileiro ainda mantém, mas se você olhar no mundo inteiro, o porteiro já foi ressignificado para funções muito melhor remuneradas, muito melhor para ele, inclusive. Agora, o senhor falou a respeito do porteiro muitas vezes ser uma vítima social dessa relação de trabalho, mas uma pesquisa pela plataforma SíndicoNet, que foi feita em 2021, só na cidade de São Paulo, colocou que 957 gestores da capital paulista responderam uma pergunta a respeito de ter ou não portaria física, e 15,4% afirmaram que demitiram os antigos porteiros e colocaram no lugar um sistema eletrônico que aciona à distância o encarregado por abrir a porta de entrada para os moradores. Em 2018, esse mesmo índice era de 8%. Então há um crescimento de fato visível de interesse por parte dos síndicos, por parte dos gestores. Mas e com relação a esses profissionais que são demitidos? Essa nova forma de trabalho, ela é capaz de absorver essas pessoas que hoje dependem do trabalho na portaria também, seu José Júlio? Olha, muito obrigado pela oportunidade de responder e esclarecer isso, que é muito, muito importante socialmente nós olharmos isso como um todo. Se a gente não tivesse uma visão clara de ressignificar o trabalho, retreinar os trabalhos, hoje, os milhares de crianças que trabalhavam nas fábricas com 12 anos de idade, antes da Revolução Industrial, estariam naquela condição desumana até hoje, e eles foram evoluídos. Se evoluiu um monte de coisa. Então, é muito importante repensar o trabalho à luz das novas tecnologias. Estou falando dos caixas de banco, estou falando... Ninguém mais desconta um cheque num banco. Estou falando do Uber versus o táxi tradicional, estou falando dos bancos digitais, estou falando das portarias remotas, que já existem há mais de 17 anos. Então, ela é super comprovada. O grande desafio, e eu falo isso recorrentemente, é as pessoas incentivarem os serviçais do condomínio, os prestadores do condomínio, os colaboradores do condomínio, a estudar e se desenvolver. Porque no Brasil, a gente não tem a prática de transformar as pessoas através da educação. E o que eu digo? Faltam técnicos, faltam bons técnicos, faltam manutencistas, faltam... Olha, nós temos o envelhecimento da população e o condomínio não tem um apoio nenhum para as pessoas que precisam de um certo cuidado. Os serviços prestados pelos condomínios é muito limitado exatamente porque o pessoal investe mal num meio ineficiente e antigo, tradicional, de portaria remota. Se você fizer uma observação, você tem o porteiro tradicional ocioso a maior parte do tempo, só que ele fica amarrado na portaria remota. Eu costumo mostrar um auricular que as pessoas usam na questão de dar liberdade para a pessoa se mover a partir do momento que ela tirou o telefone, segurar o telefone e permitiu mobilizar. Hoje eu consigo trocar uma fralda e estar fazendo um trabalho à distância, conversando com um cliente. Hoje eu consigo fazer um alimento porque as minhas mãos estão soltas. O porteiro presencial tradicional, por um mau entendimento do conceito, fica preso à clausura. Ele não pode fazer as necessidades especiais. Se ele sair dali e levar uma pizza
para um senhorzinho que está precisando ou entregar um remédio, o próximo que chega na portaria está Deus dará. Então, eu sempre olho a portaria remota como um complemento, uma evolução, não uma revolução, uma evolução do trabalho, onde o porteiro tende a ir mais para a questão de manutencista, de um concierge, ele consegue ganhar mobilidade. Agora, o trabalho tradicional, ele é totalmente desnecessário, porque uma portaria remota, novamente, um serviço, uma tecnologia, é 10 vezes mais eficiente, é mais rápida, é mais segura, e valoriza o imóvel a partir do momento que ela libera recursos importantes para que o próprio condomínio invista, inclusive na ressignificação do trabalho do porteiro. É muito comum, eu vou dar um exemplo, pessoas que têm uma faxineira, por exemplo, em casa e desenvolve a confiança, transforma a faxineira... Alô? Estamos ouvindo, acompanhando o raciocínio. Perfeito. É muito comum uma pessoa, por exemplo, um jovem que tem uma faxineira, vem lá 1, 2 vezes por semana. Veja, a faxineira tem um valor. De repente, existe uma relação de confiança. As pessoas inteligentes precisam de apoio, principalmente as mulheres que precisam de um apoio, uma babá temporária para deixar o filho em casa, para levar na escolinha, elas acabam evoluindo por uma empregada em casa que ganha mais, que é melhor remunerada, que aí não trabalha em tempo parcial, trabalha em tempo integral. É muito comum. O que acontece é que as pessoas tentam levar a forma de fazer tradicional e não querem repensar o modelo e as vantagens da tecnologia. Para mim, porteiro deveria ser um cara multi-habilidades e que, sim, deveria ganhar mais. Quem disse que o condomínio precisa ter um único zelador em horário comercial? Por que não tem 2 zeladores? Por que não tem um zelador itinerante compartilhado no quarteirão? Essas modernidades geram valor e utilizam da tecnologia e utilizam do ser humano. E é óbvio que um zelador ganha mais que um porteiro. É óbvio que um zelador compartilhado ganha mais do que um zelador que não é compartilhado. Por que a gente não desenvolve a organização do condomínio? Por conservadorismo. O Brasil é aquele país, no mundo inteiro, exemplo da bomba de gasolina, você desce e abastece seu carro. O Brasil, por questões de proteção, deixa uma pessoa cheirando combustível ali e parada do lado da bomba ociosa esperando para isso. Mas isso é uma característica brasileira. O porteiro presencial tradicional precisa ser imediatamente ressignificado, senão vai acontecer o que você falou. As pessoas vão demitir porteiro ao invés de ressignificar o trabalho dele. Fazendo uma analogia, é se demitir uma faxineira ao invés de transformá-la numa empregada doméstica com muito mais valor. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com José Júlio Pereira, especialista em tecnologia e segurança condominial, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Obrigado e espaço sempre aberto para a gente discutir importantes assuntos como segurança e relação de trabalho também. José Júlio. Muito obrigado pela oportunidade.